E agora nós estamos na questão 122 do Enem. Dá uma olhadinha nela, pausa o vídeo, tenta fazer. Você primeiro, vai lá. E aí, fez? Vamos lá? Então, antes de resolver essa questão, vamos revisar. Nós estamos falando do seguinte: o que é o tal do fluxo de calor? Nós podemos representar com a letra φ, por exemplo, e aí o fluxo de calor é a quantidade de calor que flui por um certo tempo. Essa é a ideia, esse é o fluxo de calor. Quanto de calor passou por ali em 10 segundos, em 20 segundos, por exemplo? Bom, só que essa equação ela é muito genérica, nós podemos ser mais específicos, que foi o que o primeiro parágrafo dessa questão já fez. Ele te ajudou a lembrar da equação de Fourier. O fluxo de calor de Fourier diz o seguinte: nós podemos escrever esse fluxo como sendo a condutibilidade térmica, que é o que diz se o material ele é condutor ou se ele é isolante. Quanto maior a condutibilidade ou condutividade, mais ele conduz calor. O que é conduzir calor? Vamos deixar claro. Imagina um material que é ótimo condutor. Quer dizer que ele recebe calor e não mantém para ele. Ele repassa para outro material. Então, ele não retém esse calor, ele não esquenta. Um material que tem alta condutibilidade, então, ele tende a não esquentar, porque ele não vai manter esse calor para ele. Suas moléculas não vão ficar lá vibrando. Ele vai repassar esse calor para outro corpo. É muito difícil esquentar ele. Metais, por exemplo, são ótimos exemplos de bons condutores. Estão sempre geladinhos, você põe a mão, eles estão sempre gelados, porque eles recebem o calor e já repassa para outro corpo. Então o fluxo depende da condutibilidade, depende da área, essa é a área por onde o calor está passando. Quanto maior a área, mais calor passa, maior o fluxo de calor. Então, quanto maior a área, mais calor vai passar, maior vai ser o fluxo de calor. Vezes ΔT, esse ΔT aqui é diferente, porque ele não é variação de temperatura simplesmente, ele é a diferença de temperatura. Como assim? Nós temos aqui, por exemplo, uma superfície, e aí nós estamos medindo o quanto ela é condutora ou não, estamos medindo o fluxo de calor que passa por ela, nós temos aqui calor passando por ela, bonitinho. O quanto de calor vai passar depende da diferença de temperatura entre os dois lados. Por exemplo, se de um lado tiver a 20 graus Celsius e do outro lado tiver a 10 graus Celsius, o lado mais quente, 20, vai ceder calor para o lado mais frio. Agora, se a diferença de temperatura for maior, se nós tivermos, por exemplo, um lado a menos 60 graus Celsius, aí a diferença de temperatura entre os dois lados, por ser muito grande, vai levar a um fluxo de calor maior. Quer dizer que vai ter mais calor fluindo de um lado para o outro. Então esse ΔT aí na fórmula do fluxo de calor não é a variação, e sim a diferença de temperatura. Então, quanto maior a diferença de temperatura, maior o calor que flui de um lado para o outro. E por último, o fluxo de calor é inversamente proporcional à espessura da barreira de um lado para o outro. Por exemplo, se essa barreira aqui fosse maior, por exemplo, se essa barreira aqui tivesse uma espessura maior, essa espessura isso atrapalharia o fluxo de calor. Quanto maior for essa espessura, menor vai ser o fluxo de calor de um lado para o outro. Então, a espessura atrapalha. Ele mesmo diz isso, né? Inversamente proporcional à espessura das faces. Pois bem, essa daqui é a formulazinha do fluxo de calor. Agora que nós já revisamos isso, vamos resolver a questão. Ele fala o seguinte: ele quer avaliar a qualidade de dois recipientes. Um deles tem essas medidas e o outro tem essas medidas. E ele fala que
os dois têm a mesma espessura, isso que é importante. Então a espessura é a mesma dos dois. E aí ele fala que um estudante compara as suas condutividades. Até aí, beleza. Aqui eu desenhei mais ou menos as duas caixas, dei uma forçada aqui nas dimensões, mas tudo bem. Quando ele colocou o bloco de gelo a 0 graus Celsius lá dentro de cada uma delas, perceba que do lado de fora nós não sabemos a temperatura, vamos chamar de temperatura A, temperatura ambiente, mas para os dois blocos, mas para os dois recipientes, essa temperatura é a mesma. Isso quer dizer que nos dois casos, a diferença de temperatura também é a mesma nos dois recipientes. Então, além das espessuras serem iguais, a diferença de temperatura também é nos dois recipientes. E aí ele diz que ele vai colocar 2 blocos idênticos de gelo aqui dentro. Então, o fluxo de calor nas caixas vai depender das áreas que são diferentes. Poxa, então nesse caso eu posso dizer o seguinte: claramente o fluxo de calor no corpo B vai ser maior, porque sua área é maior. E esse calor vai fluir do lado de fora para o lado de dentro. Afinal de contas, nós vamos colocar um bloco de gelo a 0 graus Celsius dentro de cada uma das caixas, e do lado de fora a temperatura ambiente. Então, o lado de fora está mais quente, o calor sempre flui de maneira espontânea do ambiente mais quente para o mais frio. Então vai ter fluxo para dentro da caixa. E na caixa B, como a área é maior, o fluxo será maior. Bom, também por isso ele diz aqui que a massa de gelo que se fundiu, ou seja, derreteu no recipiente B, é o dobro da que se fundiu no recipiente A. Então, a massa derretida em B é o dobro da massa derretida em A. O que ele quer dizer com isso? Bom, ele está só dizendo para você que realmente o fluxo de calor em B é maior que o fluxo de calor em A. Quantas vezes maior? 2 vezes. Por isso o gelo derreteu 2 vezes mais rápido. Pois bem, então nós vamos começar a nossa resolução desse ponto aqui. Então, abrindo essas equações, vai ficar a condutividade B vezes a área B, diferença de temperatura B, dividido pela espessura B. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes a condutividade A, área A, diferença de temperatura A, dividido pela espessura A. Mas ele falou no enunciado que as espessuras são iguais, então posso cortar. Nós concluímos que a diferença de temperatura entre a parte de fora e a parte de dentro nas duas caixas vai ser a mesma, então também posso cortar. Resultado: condutividade B vezes a área da caixa B é igual a 2 vezes a condutividade A vezes a área da caixa A. Bom, ele quer a razão condutividade A sobre condutividade B. Então eu vou passar essa condutividade B aqui que está multiplicando para cá dividindo. E esse 2 e esse A eu vou passar para o lado de lá também dividindo. Então nesse caso vai ficar condutividade A dividido pela condutividade B vai ser igual a área B dividido por 2 vezes a área A. Então agora só falta calcularmos as áreas. Substituímos aqui e acabou a questão. Então vamos lá. A área B, lembrando lá da geometria espacial, quando nós tínhamos que calcular a área só de um retângulo, só uma das faces, era só fazer base vezes altura. Mas aqui eu tenho uma figura tridimensional. A geometria espacial diz que a área da figura tridimensional é a soma das áreas das faces. Então, um cubo tem 6 faces. Aqui tem 1, 2, 3. Tem uma aqui 4, 5 e uma lá atrás 6. Então nós temos 3 faces visíveis e 3 invisíveis. E aí, se eu calcular a área de cada uma delas e somar, eu vou ter a área do cubo. Bom, nós vamos usar essa tática. Então vamos lá. O que é a área B? A área B é a soma das áreas das faces.
Começando por essa face maior aqui, ela é um retângulo. Eu vou fazer base vezes altura. A base dela é 60 e a altura dela é 40. Então, vai ficar 60 vezes 40, mais essa área aqui agora, lateral, que é 40 vezes 40, então mais 40 vezes 40, mais a área aqui de cima, que vai ser 60 de comprimento e 40 de largura. Então vai ser 60 vezes 40. Bom, isso aqui vezes 2, né? Afinal de contas, nós só estamos calculando a área das 3 faces visíveis. As 3 faces invisíveis, essa e essa, elas estão na figura, elas participam do cálculo. Por isso eu multipliquei por 2. Calculei a área das 3 faces e multipliquei por 2. Agora eu tenho a área da figura completa. Para a figura A vai ficar... todas as dimensões valem 40, então você já deve imaginar que vai ficar 40 vezes 40 mais 40 vezes 40 mais 40 vezes 40, vezes 2, porque tem as faces invisíveis. Bom, eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui, e vamos resolver essa conta agora. A condutividade A dividido pela condutividade B vai ser igual. 60 vezes 40 dá 2.400. 40 vezes 40 dá 1.600. Mais 2.400 vai dar 6.400. Dividido. 40 vezes 40 dá 1.600. 1.600 com 1.600, 3.200. 3.200 com 1.600, 4.800. E o 2 está aqui multiplicando, que eu não mexi com ele. Bom, se você multiplicar o 4.800 vezes 2, dá 9.600. Se você dividir os 2, vai dar 0,6666666. No Enem, nós podemos aproximar isso para 0,67, o que nos leva à resposta letra B de bola.